igreja. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Nesse domingo de adoração ao Senhor. Eu estava um pouquinho sumido porque eu estava de férias com a Liliane. E só para antecipar, esse é meu primeiro domingo de plantão. Após o nascimento da minha neta Aurora, depois do culto, podem ver, tá? Tem foto aqui. Que Deus abençoe o nosso domingo, que nós possamos estar concentrados no culto maravilhoso que vamos oferecer ao nosso Deus. Isso é muito importante, a gente estar concentrado, com o celular desligado, com os filhos ao lado dos pais. E estamos iniciando o nosso culto. E convido os irmãos nesse momento para ler comigo juntos a oração diaconal que está no boletim. No Salmo 85, versículos 7 a 9. Vamos ler juntos em uma só voz. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Amém. Falhou. Agora sim. Bom dia. Bom dia, Igreja da Tijuca. Nós estamos nesta manhã na casa do Senhor
com um público, um grupo, uma comunidade de discípulos maravilhosa, chiquerésimos por causa desse frio que já está indo embora, infelizmente, mas está tudo certo. Queria que você, primeiramente, dá uma olhada no entorno aí. Olha quanta gente bonita tem do seu lado. Não é a pessoa que tu veio, não. Olha todo mundo. Isso. Olha aí. São bonitos ou não são? Então merece aquele cumprimento e desejando uma excelente semana. Mas é entre todo mundo. Não pode ser só com quem veio, só com amiguinho que é pessoal. Não tem panelinha para abençoar, povo de Deus. Show a panelinha. É todo mundo abençoando todo mundo. Deus te abençoe, minha linda. Boa semana. Todo mundo abençoando todo mundo. Ediane, por gentileza. Gente, atenção, tá? Devagar, porque Luciano agora, na condição de avô, devagar, Luciano, devagar. Tá aí não, aí ó, falei? Devagar, Luciano, devagar. Isso. Voltar a malhar, Luciano. A Aurora vai crescer, vai ficar forte. Muito bem. Queridos, a palavra do Senhor nos convida à adoração. Salmo de número 84, versículos de 1 a 7. Salmo 84, versos de 1 a 7, leiamos de forma alternada. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Amém. Louvemos ao Senhor com este cântico dos vencedores por Cristo, já muitas vezes regravado, mas que é exatamente a leitura que fizemos desse texto. Cantemos. Meu
Marcelo Miranda. Senhor, de fato, Senhor, pela Tua misericórdia, Pai, nós encontramos os Teus altares, Senhor. E somos gratos, Pai, porque graças ao Teu Espírito é que nós estamos aqui, Senhor. Entregamos este culto, Senhor, em Tuas mãos, Pai. E pedimos, Pai, que o Senhor conduza de maneira excelente, Senhor, da forma que o agrade, Senhor. Trabalhe, Senhor, em nosso coração nesta manhã, Pai, para que possamos reconhecer, Senhor, a todo tempo, que o Senhor é um Deus bom, que o Senhor nos ama e que nada, absolutamente nada, Senhor, escapa ao Teu controle, Pai. Te agradecemos, Senhor, imensamente pela vida, Senhor, pelos amigos, por essa igreja, Senhor, por cada membro, Senhor, dessa igreja, Pai, por aqueles que o Senhor ainda há de enviar, Senhor, porque o Senhor é quem dá o crescimento, Pai, de uma igreja. O Senhor é que coloca tudo no seu devido lugar, Senhor, porque o Senhor é extremamente organizado. O Senhor sabe o que faz, nós muitas vezes não. Por isso nós devemos descansar o nosso coração em Ti, Senhor, e entregar tudo, Senhor, absolutamente tudo em Tuas mãos, porque o Teu fardo é leve, Senhor. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A igreja pode assentar-se, queridos. Nós queremos aproveitar o ensejo e chamar aqui à frente o diácono Luciano Vieira. Meu irmão querido, o Senhor lhe presenteou, nesse momento mais recente, com uma neta. E essa neta tem um nome cuja função enobrece toda a terra. O nome dela é Aurora. Louvado seja Deus. No domingo passado, nós celebramos o dia do diácono presbiteriano. Meu irmão estava em justo gozo de férias, não pôde estar presente. Todavia, essa data não pode passar em branco na vida do diácono da nossa igreja, quiçá ao diácono presidente da junta diaconal. Nós temos mais algum diácono que no domingo passado não esteve presente? Tanto diácono efetivo, ou seja, eleito por assembleia, ou algum diácono em disponibilidade? Se tivermos, por gentileza, venham à frente. Bem, diácono Gabriel Esteves, diácono Luciano Vieira. Palavra do Senhor em Atos, capítulo 6, versos de 1 a 7, diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Foi isso que nós fizemos com nossos irmãos quando, eleitos pela Assembleia, foram ordenados e instalados diáconos. E mais uma vez faremos nessa hora. Coloquemo-nos de pé, queridos, estendamos a nossa mão direita e oremos pedindo que o Senhor abençoe a vida de nossos irmãos diáconos
eleitos e em plena execução e gozo de suas atividades diaconais. Te damos graças, Senhor, pela bênção desse dia. Obrigado porque teus filhos tanto se esforçam visando o bem-estar do teu povo. Tanto fazem, tanto se reúnem, tanto cotizam ajuda, tiram do próprio bolso recursos, fazem atividades cujo objetivo é abençoar. E muitas vezes, lamentavelmente, não são benquistos por aqueles os quais mais ajudam. Mas essa é a vida. O Senhor também passou por isso. O Senhor, inclusive, poucos milagres pôde fazer em sua própria terra, devido à incredulidade de teu povo. Agradecemos-te pela vida dos diáconos dessa igreja. Louvamos o teu nome porque o Senhor separou teus filhos para exercer este serviço. E agradecemos-te por cada vida que é abençoada através do fruto, do trabalho, da luta constante, para que teus filhos possam, de alguma forma, providenciar alento, auxílio e sustento àqueles que passam necessidades. Abençoa cada diácono da nossa igreja e nesta manhã, neste momento da homenagem, Luciano e Gabriel. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. A igreja concede aos nossos irmãos, tal como no domingo passado, uma salva de palmas e o conselho a destra da fraternidade. Te abençoe, querido. Parabéns. Parabéns, meu irmão querido. Feliz dia do diabo. Sentai-vos, queridos. A palavra do Senhor nos convida à confissão. O texto se encontra em nosso boletim e esse momento será conduzido pelo presbítero, pelo presbítero Tiago Bolsas. Bom dia, irmãos. Esse momento da confissão eu considero um momento muito importante e especialmente hoje, né? Essa semana começam minhas férias junto com as crianças na minha casa e a gente começa a perceber o quanto que a gente passa os dias corridos sem parar para pensar no que a gente faz. Alô? Férias? Você está de férias? No trabalho. Do trabalho? Aí você vai ficar em casa com as crianças? Um tempo, sim. Que horas que a gente pode passar lá para deixar lá? Depois eu combino com você. Não, combina agora, que aí todo mundo fica ciente. Tô brincando. Pode passar, à vontade. E quando a gente tem um momento que quebra a rotina, né, quebra o nosso dia a dia, a gente começa a perceber, às vezes, coisas que a gente está fazendo errado, coisas que a gente está pecando, coisas que a gente está tratando de forma errada há muito tempo com nossos cônjuges, né, esposas, maridos, com nossos filhos, quem tem filhos em casa, com nossos pais, quem mora com os pais, com irmãos que convivem juntos. E a gente tem que tirar esse momento para a gente realmente sentar e analisar um a um nossos atos, nossos pecados, nossas ações. E esse momento, durante a semana, né, no culto, é importante e ter um tempo para isso até maior. Eu acho que seria até muito importante para que nós possamos ter uma comunhão maior com Deus. Separar um tempo para ler a palavra de Deus, meditar na palavra e com mais calma, com mais tranquilidade. E nesse momento, o texto que vai nos conduzir a esse momento de confissão, que vamos ler a palavra, nós vamos ser conduzidos pelo cântico aqui depois e vamos fazer uma oração silenciosa, orando pelos nossos pedidos e também confessando nossos pecados. O texto que nos conduzirá está no livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versos de 1 a 6. Vamos ler como está no boletim. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade, todos, para louvor da glória de Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Louvemos ao Deus com um cântico a um doce Espírito aqui. Nos preparemos para o momento de oração silenciosa. A um
e sabemos que é o Espírito de Deus. Ajoelhemos-nos, confessemos ao Senhor na intercessão deste Espírito os nossos pecados. É diante de Ti, Pai, prostrados reverentemente, com os nossos olhos introspectivos, nossos joelhos flexionados, com o nosso coração quedado e os nossos ouvidos abertos a receber do Senhor o Teu perdão. Confessamos-te os nossos pecados, citamos ao Senhor nominalmente, porque não pedimos perdão. Nós confessamos e à luz da nossa confissão o Senhor nos perdoa. Agradecemos-te pela vida de cada um de teus filhos aqui presentes nesta manhã. Pedimos-te por cada família enlutada, por cada irmão e irmã enfermo, por cada pessoa desempregada, por cada família que luta para manter-se unida, por todos aqueles os quais esta semana será uma semana decisiva, não apenas de tomada de decisões, mas de desdobramentos. O Senhor conhece a vida de cada um de teus filhos. E sabemos que enquanto teus decretos, não planos, o homem planeja, pois não sabe se conseguirá executar. O Senhor não planeja, o Senhor decreta. Por isso, ó Pai, sabemos que enquanto todos os teus decretos não forem cumpridos na vida de teus filhos, o Senhor ainda está fazendo a tua obra. Abençoa, Senhor, a cada um. E confessando os nossos pecados e recebendo do Senhor o perdão, é que nós nos levantamos agradecidos e dizendo: Amém. Queridos, o texto traz uma promessa da graça. Efésios capítulo 1, versos 7 e 8. Leamos todos a uma só voz. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Perdoados de nossos pecados, saudemo-nos uns aos outros com a paz de Cristo. Onde é que está o nosso prefeito, Estevão? Prefeito, vem pra cá. Esse prefeito é bom. Outro domingo está chorando de falta de médico. O prefeito mandou o médico que está falindo o pai dele. Vem, prefeito. Batedores na frente, prefeito, tomava sozinho. Isso. Onde é que estão? Vem cá, prefeito. Tá pensado. Isso. Cadê Miguel? Aliás, desculpa, reverendo Miguel. Ficou sabendo dessa, Tiago? Estava aqui no dia? Soube? Esse sentou ali e ficou? Caçadinho de licenciamento, por favor. Ele não deixou, ele aqueceu. Esse é um reverendo Miguel moderno, vem Santo Break. Cadê a Lara? Você tá aí, meu amor? Tudo bom? Tá com uma cara alegre. Miguel,
Eu fiquei sabendo um negócio, Miguel. Eu tô caindo uma pegadinha sua, sabia? Você me falaram, o passarinho azul do bico preto me contou, que você fica por aqui assim, dando uma de que vai cair, porque você ri quando eu fico assim, não, vem cá, vem cá, vem cá. Procede isso? Muito bem, vamos aguardar. Miguel, quem mais está aí? Tem mais alguma outra criança aí? A saudade fala assim, Esther, Natália. Tem mais ninguém aí? Igor. Quem mais está? Ah, sim. Rafael Luiz, RL100. Dormiu. Se dormiu, deixa. Dormiu, deixa ele acordar até da noite. Deixa ele pegar. RL100 está aí. E é pegadinha. Onde é que estão nossas professoras? Professoras, eu recebi um pleito. Eu disse para as pleiteadoras que vocês julgariam a questão ao vivo. Certo? E o pleito é o seguinte, reverendo. O pleito é o seguinte. As gigantes, Ana Luz de pé, por favor, o tamanho. Mostra o suporte do seu lado. Stephanie. Não pode deixar a bolsinha ainda, se não sabe, é Stephanie. Maria Alice. Olha o tamanho. Essas três vieram após o momento de confissão silenciosa, aproveitaram o momento do congraçamento para poder ver se até queriam pedir perdão por algum pecado, mas não. Elas vieram perguntar se podem dar uma consultoria a vocês no berçário. As palavras não foram essas, mas como a minha filha está no meio, eu estou ajeitando. Tá? Então, mas quem decide são as professoras. Pergunta: essas três meninas gigantescas, com esses pés lindões, grandes já, compatíveis com o tamanho delas, elas podem auxiliar no berçário? Podem? Só vou pedir um favor. A primeira que der qualquer alteração, você manda as três de volta. Combinado? Então, perfeito. Cadê, reverendo? Cadê? Ó, reverendo. Muito bem. Peraí. Vamos lá. Crianças, a igreja está preparada para orar? Por que não? Eles não estão de cabecinha e os olhinhos? Então, adultos, cabeça abaixo, olhinhos fechados. Já podemos? Eles estão de cabecinha abaixo, olhinhos fechados? Eles estão de cabecinha abaixo, olhinhos fechados? Então, muito bem, vamos orar. RL, você quer fazer essa oração? Então, Lara, faz essa oração. Oremos. Papai do céu, abençoa minha família, abençoa a mamãe, abençoa a minha família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, queridos. Vamos, que está auxiliares. Para que vocês existem, auxiliares? Consultoras. Segurem as portas para as professoras. Mas nem falei nada. Cadê esse cara? Nem falei nada. Cadê o decoro? Somos presbiterianos. Nem confia com a gente mesmo. Estava de novo naquela posição. Damas primeiro. Damas. As damas já foram? E agora, nobres, gentlemen, guerreiros, espartanos, discípulos, cabras bom. A Miguel gostou mesmo dessa carinha. Queridos, nossa gratidão a Deus pela netinha do Luciano,
a Aurora e Luciano, mande nosso carinho, nossas lembranças para o Lucas e para a mamãe. Qual que é o nome dela mesmo? Júlia. Para o Lucas e para a Júlia, nossas felicitações por esta confecção tão linda, tão abençoadora. A Aurora é a sua terceira versão. Louvado seja Deus. Queridos, coloquemos de pé, abramos nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo número 6, versos de 7 a 13. Marcos 6, versos de 7 a 13. Leamos de forma alternada. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Exceto um botão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro. Que fossem calçados de sandálias e que não usassem 2 túnicas. E recomendo-vos, quando entrares na alguma casa, permanecer aí até vos retirar do lugar. Se em algum lugar não vos receberem nem vos ouvirem, ao saírem dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Todos expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Louvado seja Deus. A igreja pode assentar-se. Igreja, quem é o verdadeiro Israel de Deus? Quem é o verdadeiro Israel de Deus? Jesus de Nazaré, perfeito. Onde que nós temos as comprovações de que Jesus é o verdadeiro Israel de Deus? Aonde? Nas Escrituras. E quais são os momentos das Escrituras que nós lemos e dizemos, olha, isso aqui, ó, é o Israel de Deus? Quais são esses eventos? Igreja, o Maurício está levando a igreja nas costas. Deixa eles pensar um pouquinho também. O verdadeiro Israel de Deus, quem é? Quem é? Jesus. Quais os textos, quais momentos evidenciam que Jesus é o Israel de Deus? Opa! Do Egito chamei meu filho. Oséias 11, 1. Nós vemos isso escrito em Mateus 2, de 13 a 15. Jesus foge para o Egito quando neném, aí o autor diz, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. 2 pontos na outra linha. Do Egito chamei meu filho. Ora, quem saiu do Egito no Antigo Testamento? No Novo Testamento, quem sai do Egito? Quem? Jesus. Agora presta atenção. Jesus, sendo Israel de Deus, passa por momentos históricos em sua vida semelhante a Israel. Israel passa pelo mar, Jesus passa pelo rio. Depois que Israel passa pelo Mar Vermelho, Israel anda por onde? Jesus, depois que passa pelo Rio Jordão, é levado para onde? Quantos anos Israel passa andando no deserto? Quantos dias Jesus passa no deserto? Quem apresenta o tabernáculo a Israel no deserto? Quem? Deus, né? É Deus, não é isso? Moisés é apenas aquele que traz o que Deus falou. Deus apresenta para Israel o tabernáculo. Aonde eles estavam? No deserto. Jesus no deserto, quem lhe apresenta o pináculo do templo? Quem? Gente, acorda, gente. Jesus está no deserto. No deserto está Jesus, mais quem? Quem apresenta a Jesus o pináculo do templo? Perfeito. No deserto, Yahvé pede a Israel adoração. No deserto, o diabo pede a Jesus adoração. No deserto, Yahvé testa o povo com comida. No deserto,
o diabo testa Jesus com pão? Se Jesus é o novo Israel, tudo o que aconteceu com Israel acontece com quem? Já tinha percebido isso? Já tinha? O público aqui é exigente. Ai de mim se não estudar, meu amigo. Já pensou chegar com mais do mesmo? Esse público cativo? Jesus é o novo Israel. Oséias capítulo 11:1 diz: do Egito chamei meu filho. Mateus capítulo 2, de 13 a 15, Jesus foge para o Egito e o texto diz: para que se cumprisse, do Egito chamei meu filho. Israel passa pelo Mar Vermelho, Jesus passa pelo Rio Jordão. Israel, depois do Mar Vermelho, vai para o deserto, Jesus do Rio Jordão vai para o deserto. Israel passa 40 anos no deserto, Jesus passa 40 dias no deserto. Deus apresenta para Israel tabernáculo, adoração e promete um reino e testa com comida. O diabo apresenta para Jesus o templo, pede adoração, lhe promete um reino e lhe testa com comida. Marcos capítulo 6, de 7 a 13, é mais do que um convite à evangelização. Marcos 6, de 7 a 13, sabe o que é isso? É a nova Páscoa. É o significado da Páscoa, segundo Jesus. Chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. Olha o que diz a palavra do Senhor. Lá no Êxodo, abre a sua Bíblia, Êxodo 12:1. Está aí na sua Bíblia assim, rapaz, Antigo Testamento. Está aí, ó. Êxodo capítulo 12, verso 1. Encontrou? Êxodo 12:1. Encontraram? Sim ou não, gente? A instituição do quê? Disse o Senhor a Moisés e a... Quantos eles eram? 2. Aí você tem Marcos capítulo 6, verso 7. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2. Na Páscoa de Jesus, ele repete o conceito de ensinar, de falar, de anunciar a 2 pessoas e vai falando em grupos de 2 em 2. Versos 8 e 9, a palavra do Senhor diz em Marcos 6, ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. Que curioso. O que Israel levou do Egito, gente? Israel saiu do Egito e levou o quê? Saudade, comida, homens, mulheres. O que Israel levou do Egito? Vocês sabem, filhos, podem falar. Não tem problema nenhum errar, não. Ninguém aqui é dono da verdade. O que Israel levou do Egito? O quê? Não, levaram. Aquele bezerro que eles fizeram de ouro, esse ouro veio de onde? O que Israel levou do Egito? Abra sua Bíblia. Salmo de número 105, versos 37 a 43. Salmo 105, 37 a 43. Então fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Alegrou-se o Egito quando eles saíram, porquanto lhes tinham infundido o terror. O que eles levaram? Prata e ouro. Aí na Páscoa, Pessac, passagem. Esse é o significado de Páscoa, passagem. Aqui Jesus, ele faz a nova Páscoa, é a Páscoa do ponto de vista do Messias. Também é uma passagem, também são de 2 em 2 e eles vão passar. O povo de Israel, na sua passagem, levou prata e levou ouro. O que os discípulos de Jesus devem levar nesta passagem de Jesus? Nem pão, nem sacola, nem dinheiro e apenas uma túnica. Olha que coisa interessante. Ato contínuo, o que eles deveriam levar? Veja como é a Páscoa do Antigo Testamento, ressignificada por Jesus. Êxodo 12, 11. Abra a sua Bíblia.
Êxodo capítulo 12, verso 11. Desta maneira o comereis, lombos cindidos, sandálias nos pés e cajado na... Em Marcos 6, o que os discípulos deveriam levar? Cajado e sandália. No Pessac, vocês vão passar levando cajado e sandália. Aqui na evangelização, nessa nova passagem, vocês vão levar sandália e cajado. Terceira característica, na Páscoa do Antigo Testamento, todos deveriam ficar presos em suas casas. E Deus feriria a casa de quem? Dois egípcios. Êxodo capítulo 12, versos 23 e 27. Êxodo capítulo 12, versos 23 e 27. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. E aí vai até o verso 23, depois tem o verso 27. Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os e livrou as nossas. E na nova passagem, na nova Páscoa, que é instruída aqui por Jesus. Está aqui, ó. Verso de número 10. E recomendou-lhe, quando entrardes em alguma casa, é para fazer o quê? Permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se no Antigo Testamento a passagem do povo era precedida da vingança e da morte da casa daqueles que não eram judeus, na passagem, no Pessac, na Páscoa de Jesus, é função dos discípulos adentrarem as casas que não conhecem, e não apenas adentrar, mas permanecer ali, sem pressa. O texto ainda continua. Quarta característica. A terra no Antigo Testamento era considerada sagrada e morada dos deuses. Até nos dias de hoje tem uns autores aí, Neuza Itioca, Peter Wagner, que eles dizem que a terra tem espírito territorial, determinado lugar que você vai é um deus, uma divindade que é dona dessa terra, tudo besteira, tudo balela. Mas vamos lá, segundo livro dos Reis, capítulo 5, verso 17. Olha como era vista a terra no Antigo Testamento, depois que Naamã é curado de lepra. Segundo livro dos Reis 5, 17. Disse Naamã, se não queres, ou seja, se o Senhor não quer o presente que eu estou a fim de te dar porque eu fui curado, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício aos outros deuses, senão ao... Ele queria oferecer sacrifício agora ao Deus do profeta, mas ele não pode apenas oferecer sacrifício. Ele acha que ele tem que levar até lá a Síria o quê? A terra onde habitava aquele Deus que o curou. E aí você tem Jesus, na Páscoa de Jesus, no rito de passagem de Jesus, o que Jesus diz em Marcos capítulo 6, verso de número 11? Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao saírem dali, sacudi o pó dos pés, em testemunho contra eles. Não existe terra que pertence à divindade, não existe terra que se você for com essa terra, aí a divindade vai... Não, é o contrário. O que é de lá, deixa lá. Segue livre, não fica guardando coisa nenhuma não, para com essas mandingas. Item número 5, só de curiosidades ainda. Na Páscoa do Antigo Testamento, o antigo Israel celebrava a morte dos primogênitos egípcios. Êxodo capítulo 12, versos de 12 a 15. Êxodo capítulo 12, versos de 12 a 15. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os, desde os homens até os...
E na Páscoa de Jesus, nesse rito de passagem onde Jesus está ensinando, tal como Deus ensinou Moisés e Arão, Jesus está ensinando seus discípulos de 2 em 2. O que é para fazer? Qual o tema? Se no antigo Israel a Páscoa celebrava a morte dos primogênitos egípcios, no Novo Testamento, no novo Israel que é Jesus, a Páscoa, ela simboliza o quê? Ela é tema qualquer? Verso 12, excelente. Então, saindo eles, pregavam ao povo o quê? Que se arrependesse. E é aqui, meus queridos, que infelizmente nós começamos no século 21 a ficar com um texto mais apertado na nossa garganta. Porque nos dias de hoje há um tal de nós contra eles que não une ninguém. Recentemente, nessa história, eu vi um religioso basicamente dizendo o seguinte: se teu filho for estudar numa faculdade e ele se desviar, que tu sabe que a faculdade não presta, não bota ele lá não. Poucas semanas depois, e essas pragas sempre mandam esses vídeos, que eu não corro atrás dessas desgraças, mas recebi num grupo de zap um vídeo desse mesmo indivíduo, dizendo que não era para os crentes matricularem seus filhos em faculdades, porque esses podem vir a desviar-se. Nem vou entrar nesse mérito, só as palavras dele. Mas veja um vídeo, ele feliz com os 2 filhos, levando os filhos para estudar em Harvard. Harvard é de Deus, é isso? É esse nós contra eles. Cansa, gente. Cansa. Tem ninguém que presta na faculdade, só tem quem não presta. Harvard só tem ungido, só arcanjo que dá aula lá. Cansa. É o tempo todo as pessoas te dizendo: você está no caminho certo, mata o outro. Você é que é bom, executa o outro. Se o outro pensa diferente, tem que morrer. Aí vem um povo que está acostumado a celebrar o quê? Deus nos tirou do Egito, e uma das coisas que ele fez no dia ou na véspera foi matar os primogênitos, filhos daqueles que nos faziam a maldade, não apenas homens ou mulheres, mas principalmente os animais. Tudo que nasceu primeiro morreu. Aí vem a Páscoa, o rito de passagem de Jesus, onde ele diz: vocês vão de casa em casa e vocês vão pregar para as pessoas arrependimento. Vocês vão mostrar para as pessoas: esse caminho aqui não é tão legal não, está te fazendo mal, isso está ruim, isso não é bom, isso não te faz crescer, não te faz progredir. Vamos dar meia volta nisso aí, vamos seguir juntos. Na Páscoa de Jesus, na passagem, onde ele ensina os seus discípulos a passarem entre a cidade, o tema é a libertação. E não apenas a libertação, porque o verso de número 13 diz: expeliam muitos... Hoje crente tem medo de demônio. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos, ungindo-os com quê? Abra sua Bíblia. Carta de Paulo a Tiago, capítulo 5, versos de 13 a 16. Tiago, capítulo 5, versos de 13 a 16. Está alguém entre vós sofrendo? Faça o quê? Está alguém alegre? Cante o quê? Está alguém entre vós doente? Faça o quê? E estes, ungindo com, em nome do... E a oração da fé fará o quê? E o Senhor o... E se houver cometido pecados? Para aqui? Nós paramos até aqui, mas o texto continua. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes o quê? Basta chamar o presbítero? Basta levar o óleo?
Basta orar? Tem que fazer o quê? E aí é mais um outro momento que a igreja ocidental não cumpre, não faz. Porque na igreja ocidental nós somos estimulados a sermos mais do que os outros. Eu tenho que falar línguas que você não entende, eu tenho que ter um dinheiro que você nunca vai ter, eu tenho que ter uma saúde que eu possa dizer que é Deus que me dá. Eu tenho que buscar um avivamento que ele só serve em 4 paredes no ar-condicionado. No hospital que eu vou todo dia, ele não serve, ele não entra. Porque também nem crente lá tem para pedir lá. A gente pede aqui, mas lá não tem. É o glória a Deus da galera. Mas a glorificação de Deus na cura e na salvação do humilde, esse não dá ibope. Certa vez, para nós encerrarmos, na primeira igreja que pastoreei, uma pessoa, gente boníssima, uma menina, ficou doente. E doente, se batendo com o médico e nada. A família, hoje sinceramente nem lembro por quê, mais de 20 anos atrás, a família chateada comigo, isso, aquilo, outro, não sei o quê, tá bom. Termina a escola dominical, aquele mochoxo de presbíteros com a família, estou vendo os presbíteros indo embora. Falei, meus irmãos, vocês vão aonde? Irmã fulana chamou a gente para orar pela filha dela. Nós vamos ungí-la com óleo. Falei, perfeito. Ela me convidou? Não falou. Então eu vou. Fui. Chegando lá, já estavam todos, a menina acamada, cheia de dores e aquele constrangimento. Nós vamos entrar no quarto, a moça está lá. Eu entro, conforme diz as Escrituras, declarando, paz seja nesta casa, boa tarde. Todo mundo para e olha, pergunto para a mãe, minha irmã vai bem? Vou bem, pastor. Pergunto para o pai, como é que vai, meu irmão querido? Para, gente boníssima, como é que vai, meu irmão querido? Me veio, abraço, beijo. Vamos orar pela sua filha? Cadê ela? Está lá dentro do quarto. Está composta? Posso entrar? Foi lá ver? Pode. Com licença. Pastor, o óleo? Não precisa. Fui. Deixei a porta entreaberta. Ajoelhei-me ao lado da cama. E ela, quando me viu, assustou-se. Eu disse, minha filha, a palavra do Senhor diz que muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Mas a palavra do Senhor também diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados, minha filha. Você precisa de cura, mas talvez eu também precise nessa tarde. E eu quero confessar meus pecados a você, para eu ser curado dos meus pecados. E comecei a confessar os pecados. E fui falando, porque o texto diz, é confessar uns aos outros. E eu terminei de falar, eu pedi, você pode orar por mim, minha filha? E ela, gemendo com dor, segurou minha mão, fez uma prece curta. Eu falei, agora eu estou aqui à sua disposição. Se você quiser confessar seus pecados, eu lhe sou todo ouvidos e não sou julgamento nenhum, porque o que eu tinha de dentro de mim de pior eu já coloquei, e no Senhor eu me sinto perdoado. E ela falou poucas palavras, resumindo os sentimentos que tinham no coração. Eu coloquei as mãos sobre a cabeça dela e orei. E terminei de orar, ela virou para o lado e apagou. E eu fiquei olhando, estava dormindo. Saí, olha, ela está descansando. Descansando como? Ela passou a madrugada toda com dor. Mas, graças a Deus, ela está descansando. Deixemos-a descansar. E fomos embora. De noite, isso era umas 2 e pouca da tarde. Quando chega às 6 horas no culto, o culto está prestes a começar, começa o louvor, entra a família igual um cortejo com a menina. Menina sadia, sóbria, nédia, bonita, sentada aqui no primeiro banco, como se nada tivesse acontecido. Confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes curados. Por que muitas vezes nós temos essas iquisiras, essas pressão alta, essas taquicardias, essas dor de cabeça, essas gastrites? Por quê?
Que a gente toma o omeprazol, toma aí, toma a Neusal, toma tudo. E só piora. Por quê? Porque teu armário está cheio de trapizonga. E o homem diz, estava nu e você ainda não me vestiu. Porque nós olhamos pessoas passando fome e nós dizemos o quê? Isso deve ser preocupação do Estado. Sabe por que temos tanta ziquezira no corpo e não achamos cura? Porque nós damos o glória a Deus da galera. É o clamor de um avivamento que ele só tem sentido entre quatro paredes de algum santuário sagrado, mas não se revela em um hospital ou em um ambiente funerário. Essa passagem de Jesus, essa Páscoa, traz lições tão importantes. Eu e Gleice já foi até para a visita, não está mais aqui? Visita é de 11 a meio-dia. Todos os dias, de manhã e de noite, nós vamos à visita. De manhã e de noite, de manhã e de noite. E talvez você diga, pastor, é de meio-dia, é de 11 a meio-dia, né? Só uma hora. Não, não é só uma hora, porque é às 11, mas abre 11h30. A gente chega lá, se a vovó não está legal, não saio de lá enquanto não vier ninguém para ver. Aí fica até 1h. De noite, então, loteria do destino. Nessa história mais recente, nessa semana, foi uma das semanas, confesso, a semana mais exaustiva de todas que eu passei. Com a médica particular dizendo, tem que tirar esse tubo, deadline para retirar isso até no máximo terça, quarta-feira. Já vai começar a trazer prejuízo à traqueia, cordas vocais, deglutição, precisa tirar isso na quinta. Falei, perfeito, e chega na sexta, nada, sábado, domingo, nada, segunda-feira, falei, doutor, como é que é? Não, o senhor assina aqui o termo para poder solicitar a traqueostomia. Perfeitamente, doutor, me dá aqui, assinei, então está aqui, beleza. Terça-feira, dia 8, beleza? Terça-feira, dia 9, doutor, foi autorizado? Não, ainda não. Quarta-feira, dia 10, doutor, foi autorizado? Ainda não. E tá a dona Irene lá com aquele tubo, gemendo, querendo falar, tirando o sedativo, quer voltar assim aquele troço ali, e na minha cabeça aquilo, cara, só você ter a procuração legal para falar em nome dela, cara. Toma uma atitude, pô. Pega essa senhorinha logo no colo, leva-se embora. Tá a velha sofrendo aí, tá morrendo aí. For para morrer, morre nos teus braços, poxa, ela te elegeu para isso. E o tempo todo, doutor, não foi autorizado, não foi. Quinta-feira, dia 10. Então, dia 11. Dia 11? Foi autorizado, doutor? Não, ainda não. Aí, desesperado, manda um zap pro advogado, não atende. Passando ali a General Roca, igual um canhão levando quentinha para o mulherio comer lá em casa, a Gleice estava doente. Doutor, passando, quem que eu vejo? Meu advogado galã de 1,63, 64. Quando eu olho para ele, doutor Carlos! Joguei o carro, ele, pô, não, pastor, Irene precisa fazer uma traqueostomia para anteontem, temos que entrar com processo. Ele, olha, me manda as informações que de noite a gente vai lá plantão judiciário. Falei, beleza, partida rápida. E começa a juntar as coisas, E quando dá 11 horas da noite, ele diz, ó, nós vamos daqui a pouco, mais tardar amanhã de manhã. O senhor tem algum documento que prove que o plano de saúde está vigente? Porque vai que o juiz não é obrigado a saber, ele não defere nada porque não está nem dito que o plano está valendo. Falei, faz sentido. Aí me lembrei, poxa, quando ela foi internada, tivemos que instalar o aplicativo, porque a Unimed mudou, está aqui no meu celular, entro no aplicativo, plano vigente, beleza, print da tela, quando eu vou desligar aparece uma aba assim, autorizações. O que é isso? Clico. Quando clica autorizações, solicitação de traqueostomia, digitada, dia 9. Analisada, dia 9. Autorizada, dia 9. Falei, doutor, eu não posso me dar o luxo de coringar agora não, doutor. Aqui está dizendo que o plano já autorizou. E o doutor diz, então a gente muda a peça, vamos entrar com o processo
de mandado de execução, o hospital tem obrigação de fazer. Falei, perfeito, doutor, mas amanhã eu vou correr atrás, tá? O senhor vai por um lado, eu vou pelo outro. Chego de manhã, levo o print da tela impresso, autorizado, ia falar com o médico. Aí ele só atende às 11. Tá, diz para ele que se eu vier às 11 vai ser pior. Leva esse papel aqui para ele, porque está autorizado a traqueostomia da minha avó. Mas se ele não vier falar comigo agora, 11 horas eu vou voltar aqui. Vai ser pior. Saí. Vou na ouvidoria. Eu gostaria de saber qual e-mail que eu mando uma notificação extrajudicial, que se não for atendida até meio-dia, vamos entrar no plantão judiciário. Ninguém tem esse e-mail. Ao ponto da moça dizer, a moça que tem esse e-mail, ela não fica aqui, ela roda os hospitais. Eu digo, meu Deus, se ela morrer, não há comunicação, então, dos seres humanos com os hospitais, não é isso? Aí a moça começa a falar comigo de um telefone pessoal. Digo, meu Deus do céu, mas só piora. E aí, quando dá 11 horas, e aí o advogado conseguiu o e-mail por outras vias, encaminhou 10 e pouca. Chego lá, 11 horas para a visita, agora, vamos embora. Chego lá, eu tenho que esperar mais um pouquinho. Por quê? Morreu? Não, está terminando o procedimento. Qual procedimento? Não posso falar, não é muda. Qual procedimento? Eu vou saber uma hora ou outra. Qual procedimento? Traqueostomia. Ah, fizeram? Estão limpando ela. Cheguei aqui às 9, fiquei andando até às 10, voltei às 11, em 1 hora, eles fizeram a traqueostomia. E aí vem o médico no horário da visita, todo serelepe para dar as novidades, Gleice, como sempre, revirando vovó para lá e para cá, vendo se tem escara aqui que não tem, vendo tudo, examinando tudo, etc e tal. E eu parado, olhando para a Irene. E o médico, o senhor quer tirar alguma dúvida? Não. O advogado vai passar aqui hoje à tarde. E ele quer tirar dúvidas com o senhor. Aí o senhor agora vai responder a ele, porque agora só falo em juízo. Ah, mas aí não é comigo. Doutor, aí é o senhor que vai dizer para ele que não é com o senhor. De minha parte, eu só quero a minha avó. Chegamos à noite. Aliás, isso na sexta. Aí sexta-noite, tudo ok. Chegamos lá mimindo, aí abriu o olho e mexe a boca. A Gleice começou a falar, sorriu. Fala da Stephanie, chora. Eu digo, oh, meu Deus, vovó tá tá melhorando. Graças a Deus, tá ativa. As taxas, tudo direitinho. Chega ontem de manhã. Aí vem o médico. Ah, pois não. Então, ela teve uma piora. Essa aqui? Ela teve uma piora, vai precisar da transfusão de sangue. A mesma que quando ela estava sentando e mexendo as mãos, fizeram a transfusão, ficou sedada e entubada. Vai precisar da transfusão de sangue. Falei, doutor, vamos fazer o seguinte, tá? Com todo o amor e com todo o carinho que eu tenho pela minha esposa, pela minha família, pelo meu ministério, pela minha mãe, o senhor não vai botar a mão na minha avó. Aí o senhor decide o que o senhor quer fazer. Mas isto não vai ocorrer, a não ser que a médica particular, que nós somos obrigados a pagar para vir aqui verificar o que vocês estão fazendo, que ela diga que pode fazer. Mas o senhor de si, o senhor não vai botar a mão na minha avó. Mas o senhor não bota mesmo, doutor. Ah, então o senhor não autoriza. O senhor escreveu alguma solicitação? Escrevi, rasga. Tá bom. Quando eu saio, minha esposa, esperta, vai na ouvidoria e diz para eles que você não quer. Falei, oh, meu Deus, casar com mulher inteligente é outra coisa. Vou na ouvidoria, que já nos conhece. Quero assinar um documento negando um procedimento na minha avó, sine die o contato com a médica. Aí me vem a moça, esse documento fica lá com eles. Ah, é? Eles não te deram, não? Vocês não dão nem a cura para minha avó, imagina um documento para assinar. Mas eu quero um papel, vou escrever de punho, a senhora me empresta o grampeador, não sou ladrão, vou levar, vou grampear, vou descer, vou trazer. Peguei o documento, escrevi de punho, peguei o grampeador, cheguei lá, doutor,
o papel que eu tenho que escrever. Ah, falaram para o senhor lá embaixo o papel? Está aí, doutor? Está aqui. Aí vou, sala dos médicos. Finalmente entrei naquele Olimpo. Entrei, sentei, comecei a escrever. O médico passou, ficou olhando assim, o que esse cara está fazendo aqui escrevendo. Olhei para ele, falei, o quê? O senhor é o Supremo Tribunal Federal, se eu entrar aqui eu vou preso. Continuei escrevendo, grampeei. Cadê o doutor? O doutor está aqui, ó. Não é para fazer até a médica particular vir. Falo com a doutora, irei para lá, em meia hora estou lá. Graças a Deus. Excelente médica. Chegou lá, passou 1h30 lá, nos telefonou. Um relatório completo de tudo e no resumo, para simplificar, hipersimplificação. É indicativo de transfusão? É, mas não a que eles iam fazer. Ela precisa de uma transfusão com sangue filtrado, com tais e tais quantidades disse daquilo outro, numa dosagem essa, e eu pedi para trocar a medicação, porque essa estava dando enjoo nela, mandei trocar. Meu Deus, olha isso, gente. E se não é mulher crente? E se não dedicou a vida à igreja? E se não amou todos nós? E principalmente, se não tivesse escolhido uma vida com humildade, mas guardando recursos para momentos fatídicos? O que seria dela? Aí chego à noite. Aí vem o médico. Boa noite. Boa noite. Que milagre, vocês não falam com as pessoas à noite, mas muito obrigado, boa noite. O senhor precisa de alguma... O senhor quer tirar alguma dúvida? Falei, doutor, eu só quero saber se foi feita a tal da transfusão, né? Que meu tema todo é a transfusão. Foi feita a transfusão? Não, estão fazendo a seleção conforme a doutora. Muito agradecido, doutor, muito obrigado. Vai com Deus, muito agradecido. Obrigado por ter se dirigido a mim como gente, tá? Também estou lhe tratando que nem gente. Obrigado. Vou embora. Mas no meio dessa história toda, por quê? Primeiro que é uma satisfação a dar à igreja, mas o que isso tem a ver com a mensagem de hoje? É uma dupla que vai ver a vovó todo dia, eu e Gleice. E essa dupla, essa semana, a Gleice doente, eu rosco-fosco, sem poder me dar o luxo de ficar gripado, com mãe para cuidar, filha para olhar. E aí, no domingo passado, como se fosse um presságio, Júlia e a Inês chegaram com um empadão de frango. Esse tamanho aqui, ó. Deixei aqui na igreja, vamos lá no lance da Isabelle, na volta passei aqui para pegar o empadão, e veio me visitar um amigo de São Paulo, cuja mãe muito querida, como se tivesse sido minha mãe também, minha mãe é como se fosse a mãe dele, falecida há anos, tia Márcia. E de noite a gente contando as coisas da vida, e eu já estava satisfeito. Aí ele pegou um pedaço do empadão, começou a comer, e aí o cara para de comer e começa a chorar. Eu falei, o que foi, cara? Tá ruim? Não tem pimenta. Ele, não. Isso aqui é exatamente o empadão que minha mãe fazia. Aí vem Gleice, melhora um pouquinho, senta, começa a comer. Ela, não, isso aqui está com gosto do empadão da minha avó. Aí ficam os dois comendo e chorando, e eu assim, nem vou poder comer, né? Fica até chato chegar ali com a colher, ó, licença, para mim é só a barriga mesmo. E ato contínuo, durante esse período mais crítico que vovó precisou, onde eu falei a Deus, falei, Deus, eu preciso de forças, mas preciso de pessoas. Passando pela rua, doutor Carlos, ligo doutora Catarina. Aí quando eu olho esse texto, onde a missão de Jesus ele faz e chama de 2 em 2, eu tenho Júlia e a Inê, uma dupla que abençoou, uma dupla chamada Dari e Gleice. Eu tenho Carlos e doutora Catarina, uma dupla que abençoa a vovó Irene. Pessac, Passagem,
missão de 2 em 2. Nós não existimos para sofrer sozinhos. Não carregue um fardo sozinho porque você não pode. A Páscoa, a passagem é de 2 em 2. Qual a pessoa ou quais as 2 pessoas às quais Deus está lhe dando para lhe abençoar? E que pessoas são essas que, pela sua arrogância ou por falta de entendimento, você não está conseguindo perceber que são 2 discípulos que Jesus mandou na passagem para poder te abençoar? Amém, igreja?